que o alemão é tão difícil? Por que o idioma alemão é tão... Por que o idioma alemão é tão... O idioma alemão é tão difícil? Por que o idioma alemão é tão difícil? Para começo de conversa, isso aqui é uma opinião minha. Eu estou aprendendo alemão faz pouco tempo. Não está sendo muito fácil, eu estou descobrindo muitas coisas do alemão recentemente. Eu nunca tinha visto alemão na minha vida, nenhuma palavra, e comecei a ver algumas palavras em alemão há 11 meses atrás, foi quando eu comecei a ver, mas comecei o curso de alemão de verdade, fiz 3 meses de curso de alemão, e aí veio a quarentena. 3 meses e meio de curso de alemão e aí veio a quarentena. E a gente vai descobrindo ao longo do percurso as dificuldades do idioma. E a minha mulher fala pra mim, quase todos os dias, vamos aprender italiano? Sim, italiano é mais fácil de aprender para quem vem do português do que o alemão. Eu cheguei a estudar um pouquinho de italiano, mas bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas definitivamente o alemão para nós ele é muito difícil, ele é muito complicado. Não é impossível, mas é complicado por ser diferente. É questão de se habituar a ele, a maneira de pensar, a maneira de formular a frase, e a gente vai descobrindo várias coisas. Eu vou citar as maiores dificuldades, na minha opinião. Em primeiro lugar, a construção da frase é bem diferente da nossa. Eu fiz um vídeo aqui antes já, bem simples, que eu mostro um pouquinho do contrário de uma frase em alemão, quando o verbo vai lá para o final da frase, e às vezes tu tem várias informações e o verbo vai lá para o final, o verbo conjugado, né? Eu faço, eu como, eu ando. O verbo conjugado às vezes vai lá para o final da frase. E isso complica um pouquinho na hora de pensar. Isso é uma das coisas que faz o idioma alemão ser um pouquinho complicado. Segunda coisa que eu considero complicada, mas nem tô dando muita bola ainda. Mas o idioma alemão tem as contrações. As contrações dos adjetivos também. Elas têm muitas contrações, né? Que eu nem lembro agora as palavras para explicar direito. Mas assim, como é que eu vou dizer? O gênero depende... vamos tentar de novo. Dependendo do gênero de um substantivo, muda várias coisas na frase. Muda o seu adjetivo, muda o seu pronome impessoal, né? Muda o pronome negativo, mudam várias coisas dependendo do seu artigo. E o idioma alemão tem 3 artigos e não tem muitas regras sobre os artigos, né? Para entender se é masculino, feminino ou neutro. Esses são os 3 artigos. Ok, esse é outro fato que deixa o idioma alemão difícil, né? Tem os artigos e são 2 fatos. Um deles são os artigos e o outro são as contrações. As contrações. E às vezes a palavra fica bem diferente, contraída. Então, e tem várias formas de contrações, não é só uma em um caso. São várias formas de contrações, em vários casos, e dependendo do gênero. Eu falei artigo antes? Dependendo do gênero, tá? Tô com a cabeça cheia. Ok, mais uma coisa. Outra coisa que hoje eu refleti um pouco mais sobre ser também uma dificuldade do idioma alemão. O idioma alemão, pelo que me parece, tem um vocabulário mais extenso do que o idioma português. Não tenho certeza, não é uma informação válida pesquisada, mas eu estou percebendo, tá me parecendo
isso está parecendo para mim que o idioma alemão tem muito mais palavras do que o idioma português. Tem assim como alguns casos também no inglês, tem algumas palavras para especificar exatamente alguma coisa, como deixar alguma coisa ficar em algum lugar é de um jeito, alguma coisa ficar em pé é outra palavra, alguma coisa ficar deitada é outra palavra. Então tem palavras específicas para várias situações. Se eu lembrar de outra, se eu quero falar que uma coisa está em cima da outra, encostada é uma palavra, em cima da outra, afastada é outra palavra. Mesma coisa serve para baixo também. Se uma coisa está embaixo da outra, encostada, tem várias situações assim. É só um pequeno exemplo, mas tem várias situações que estão me mostrando que tem muito mais palavras no idioma alemão e dependendo da situação, tu usa palavras diferentes. Então, eu aprendo uma palavra que tem um significado, só que ela não se aplica a tudo que eu quero falar com aquele sentido. Eu tenho que, dependendo da situação, eu tenho que achar outra palavra que significa outra coisa. Outra dificuldade no idioma alemão. Outra coisa engraçada que eu já tinha percebido há mais tempo, na verdade, no idioma alemão é que quando as pessoas falam, é um idioma forte de falar. Tem uma fala forte, grave. A gente percebe que muitas pessoas têm a voz grave, né? Que nasceram, que cresceram aqui. E parece às vezes que as pessoas cansam de falar alemão, porque faz tanta força que as pessoas não se estendem muito nas falas, entende? Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo, mas não falam textos muito longos porque cansa falar alemão. Não sou eu que estou aprendendo que canso, porque eu não falo muito. As pessoas que falam alemão, elas cansam, elas fazem força para falar alemão. Tem palavras, tem o som de R, vem aqui debaixo da garganta e tu faz força para falar isso. Então sai grave essa voz e cansa às vezes. Isso é uma coisa que faz, desde que eu vim pra cá, eu tenho percebido que as pessoas cansam de falar alemão. É engraçado isso, porque, tudo bem, também não vou dizer que eu não canso de falar português. Se eu tiver que falar um texto longo, se eu tiver que falar muita coisa, tudo bem, eu também canso. O que eu tô dizendo é que eles fazem mais esforço pra sair o som, pra ter o som correto. E isso cansa mais a garganta, cansa mais a respiração, né? A respiração também cansa mais. Tinha mais coisas. Enfim, tinha mais coisas que eu tinha pensado antes, mas agora não lembro. Essas são algumas das coisas que eu vejo. Eu olho para os dois lados. Essas são algumas das coisas que eu vejo que é uma dificuldade para a gente se acostumar. Mas não é impossível, não quer dizer que eu não vou conseguir aprender e que ninguém vai. É difícil, é diferente, na verdade, mas a gente consegue. Eu vou conseguir também e vou estar fazendo vídeo falando em alemão. Vou mostrar isso ainda, tá? O que eu lembrei foi isso agora, e se eu lembrar de mais coisas que eu considero bem difíceis no idioma alemão, eu vou fazer mais vídeos também falando sobre isso, tá? Se quiser que eu fale mais, um pouco mais específico, que eu traga mais essas opiniões sobre o idioma, sobre a Alemanha, me deixa um comentário aqui que eu preciso de mais assunto para falar mais, tá bom? É isso aí, é nóis e tchau!